os processos automatizados, né? Nós temos um BPMS e estamos implantando o escritório de processos, né? Eu descobri, né, o grupo no LinkedIn, né, acho que eu vi uma publicação sua, Renata, né, e com essa, né, essa nova versão do CBOC, eu achei, né, uma iniciativa muito, né, muito importante. Eu acho que esse estudo vai ser, né, de grande valia, né, para o conhecimento justamente dessa nova versão. Legal, Carol. Vamos lá. Gustavo, Leandro. Opa. Boa noite, sou o Gustavo. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Sou de Brasília. Já trabalho com BPM há 11 anos. Tenho pós em gestão por processos. Já trabalhei em todas as empresas de 2011 para cá. Eu busco trazer mesmo a cultura no contexto do BPM para dentro das empresas. Eu sou da área de TI, então, isso, de certa forma, tem um lado facilitador e tem, naturalmente, um lado complicador, né, que tem a questão da gestão, mas a maioria das empresas pelas quais eu passei são do governo federal, né? Em Brasília, praticamente, é governo federal. Infelizmente, os órgãos ainda não, pelo menos até 2018, ainda não se atentavam à importância do BPM. Eram só iniciativas estanques, né? Iniciativas uma ou outra, existiam poucos escritórios, eram raros escritórios de processo. E aí era meio uma trabalho de formiguinha, mas eu sempre fui muito apaixonado por BPM e acabei perdendo um time aí, era para ter tirado na versão 3, antes ainda do dólar ter aumentado muito. Perdi esse tempo aí, e aí agora estou buscando. Eu acho que a certificação tem um papel muito importante, não só para o mercado federal, né, para o governo federal, mas também para as empresas particulares. Hoje eu estou no Cicobi, a cooperativa, né? E lá existe uma estrutura de BPM, mas também engatinhando, essa coisa toda. Eu nem faço parte ainda dessa estrutura. Mas entendo que a certificação vai abrir muitas portas e o grupo aqui é legal porque ajuda a gente, força um pouco a gente a estudar, né? Na correria do dia a dia, você acaba não se organizando e aqui, pelo menos, a gente consegue organizar, fazer um mapa mental, assim, se preocupar com o estudo. Um prazer, obrigado. Bacana. Vamos lá, vamos estudar que vai dar certo. Leandro Félix. Acho que tem 2 Leandros no grupo também. O Leandro da Fabi e o Leandro Félix. Olá, pessoal, boa noite. Sou Leandro aqui de São Paulo, moro em Bragança Paulista. Trabalho na empresa Santer, não sei se vocês conhecem. Sou analista de sistemas já tem 17 anos. Há mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, eu fui transferido, né, para a área de projetos da minha CIA, sendo analista de projetos, e agora no final do ano eu fui transferido para a área de processos. Então eu fui promovido para analista de processos, tamanha a identificação que eu tive com o levantamento de requisitos em processos. Então foi uma coisa muito bacana, foi uma coisa muito legal. E assim, não tinha noção nenhuma de nada. A única coisa que eu era apaixonado para trabalhar e documentar os meus projetos era o Visage. Então fazia toda a diferença, né? Para mim, pelo fato de ter um conhecimento dentro do Visage. E agora comecei a entender um pouquinho da notação BPM, a modelagem de processo, e aí fui convidado a tirar a certificação
do SEBOC agora no final desse ano. Então, vou precisar muito da ajuda de vocês, porque eu não tenho nenhuma noção, não sei, o que eu sei foi tudo de algumas coisas que eu pesquisei na internet, e sou completamente apaixonado por processos, né? Então, vou precisar da ajuda de vocês, estou muito empolgado com esse grupo de estudos, encontrei pelo LinkedIn, e na verdade encontrei a Alessandra me indicou a Renata, e hoje eu já tive a felicidade de saber também que eu vou ser voluntário do ABPMN. Consegui aí, falei com a Alessandra e vou entrar no voluntariado e vamos para cima. Vamos lá, vamos estudar. Ah, bacana. Os programas de voluntariado são um excelente campo de prática, Leandro. Vai ser muito bom para você. Ah, eu também acho, viu, Renata? Eu tô muito empolgado com essa oportunidade. Na verdade, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, fica tudo mais prazeroso, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, pessoal. Obrigada a você, Cássio. Vamos, pessoal. depois de Cássio... Oi, Cássio, desculpa te interromper rapidinho. Depois de bem. Cássio, então, a gente começa, tá? No conteúdo, e aí na próxima semana, quem não se apresentou hoje, se apresenta. Combinado? Senão a gente vai se estender bastante. Vai lá, Cássio. Beleza. Boa noite a todos. Cheguei um pouquinho atrasado, me desculpe. Eu, assim como a Renata, eu também sou baiano, mas eu moro em Brasília. Eu moro em Brasília já tem uns 10 anos. E eu, alguns anos atrás, iniciei minha carreira na área de consultoria, lidando com processos. Sou formado em administração, né? Então a área de consultoria ajudou muito a conciliar esse campo de conhecimento. Depois fui para a área de telecom, fiquei uns 4 anos na área de telecom, e aí agora eu voltei de novo para a área de consultoria com foco na área de processos. E aí, desde o ano passado, eu tenho vislumbrado aí os estudos para tirar a certificação, e aí veio o SEBOC 4.0, veio a oportunidade via LinkedIn, como muitos aí, de fazer esse estudo em grupo e entender, né, fazer essa troca de compartilhamento de ideias e dos próprios conceitos do SEBOC, mas acima de tudo o mais interessante é o estreitamento, né, dos laços aqui. A gente acaba conhecendo muita gente, a gente vê gente do Brasil inteiro, São Paulo, própria Brasília, Bahia, então são vários estados. Então é uma oportunidade não só de a gente compartilhar, né, conhecimento e estreitar os laços aí com o tema de gerenciamento de processos. É isso, obrigado aí. Joia, Cássio. Então vamos lá, vamos começar aqui, vou fazer o sorteio. Vocês querem ver o sorteio, gente? Vocês confiam em mim, né? Eu juro que semana passada eu não manipulei para a Luciana ser sorteada, tá? Juro para vocês. Aí, se vocês quiserem ver, eu mostro aqui. Sorteio rapidinho aqui o número. Deixa eu trocar a tela aqui. Peraí. Vamos lá. Então, hoje, esse capítulo aqui, introdutório, na verdade, ele vai falar a que se destina, né? O SEBOC. É bem simples. Vou sortear, tá? Aqui rapidinho. Tá, meu pai? Peraí. Olha só. Eu que botei errado. Número 5. Cadê, gente? Número 5. Então, vamos ver aqui quem é número 5. Carolina. Ixi, Carol saiu. Será que ela volta? Ah, entrou de novo. Saiu de novo. Ela tá caindo, eu acho. Carol, você tá ouvindo a gente? Carolina. Tem 2 Carols também aqui. Carol Marques.
E quem é a outra Carol? Se ela não entrar, vou chamar o próximo número 5 aqui, tá? Que seria a Carol. Carol Max. Carol Max, tá ouvindo a gente? Sim, ouço. Então, a outra Carol saiu e você ficou com o número 5. Então, tá tudo em casa. Continua, Carol. Sim. Seria para os livros do BPM Seboc na versão 4? Isso, seria para trazer os pontos principais do capítulo 2, que é o capítulo que a gente vai discutir hoje. Tá. Deixa eu ver se a Carol voltou. A Carol não voltou. Podemos seguir? Podemos. Pode começar. A ideia é só trazer os pontos principais mesmo, tá, Carol? Você participou da semana passada, não? Participei. Ah, tá. Então, faz um apanhado geral. Esse capítulo 2, ele é bem resumido mesmo, não tem tantas informações. Acho que vai ser bem rápida a discussão dele. Sim. Tá bom? Boa noite a todos. Meu nome é Caroline Marques, eu sou do Rio de Janeiro. Venho estudando processos de negócios há mais ou menos 5 anos e resolvi pela certificação nesse momento. Nesse estudo do grupo, os pontos que eu destaco do capítulo 2 e que são pontos bem importantes no meu entendimento... Só um minuto, só. Diminuir esse barulho. No meu entendimento, para a compreensão e aplicação do BPM, o capítulo 2 resume bem o objetivo e o porquê do BPM Seboc ser importante para o profissional de processos. Ele traz para a gente a definição do que é um corpo comum de conhecimento, explica o significado de um guia e qual é o objetivo desse guia Seboc para a área de processos, para a área de gerenciamento de processos, explicando o porquê e construindo a identidade do profissional que atua nessa área. Já foi dito isso um pouquinho no capítulo 1, e no 2 ele traz mais algumas informações a respeito desse profissional também. Então, o que eu destaco aqui, que foi uma das coisas que eu pontuei nesse livro, é de que o BPM Seboc ele é um guia de boas práticas, que segue padrões internacionais, então ele é um padrão globalmente reconhecido, é uma linguagem única, o que integra todos os profissionais num ponto comum. Nessa versão número 4, ele traz um viés de tecnologia muito forte e explica a definição de mineração de processos, traz a definição de termos, o que faz parte também dessa padronização global de linguagens, algo que é importante daqui para frente, com tantas tecnologias em investimento. Ele destaca também que esse guia, ele tem por objetivo a referência, então, vou usar o termo Bíblia, é a nossa base de conhecimento, a nossa base de consulta, porque ele é o guia de referências básicas para esse profissional. Tem a capacidade não só de guiar nessa visão, mas de maximizar as capacidades pelo conhecimento que ele traz. Quanto à organização das sessões, que é algo que ele coloca aqui também, ele traz uma visão ampla e separa o gerenciamento de processos de negócios, que é o BPM, em duas perspectivas. A perspectiva corporativa e a perspectiva de processos. Isso ajuda na compreensão da formação do que é o profissional e das áreas de atuação que ele colocou no capítulo 1. Dentro das perspectivas corporativas, tem o gerenciamento corporativo de processos e a organização de processos. E na perspectiva de processo, que eu diria que é mais o dia a dia daquele analista de processos, a gente aborda
modelagem, análise, desenho, implementação, gerenciamento de desempenho, transformação e as tecnologias que vêm sendo bem trabalhadas. E dentro da perspectiva de processos, a gente trabalha lá dentro do capítulo 1 sobre as visões das áreas de conhecimento, do BPM-CBOK. O que ele coloca aqui também como importância do BPM para as empresas é como uma orientação aos líderes. E o BPM é uma ferramenta de gestão, pode ser vista como uma ferramenta de gestão, e é muito importante a participação das lideranças e da prática de alinhamento de visões. E pelo BPM ele traz aqui que ele traz essa análise estratégica, o que proporciona para as lideranças uma visão de transformação, impulsiona isso. E ele traz também os contextos da organização, quando ela olha para dentro e quando ela olha para fora. Ele finaliza construindo o espaço, finaliza esse capítulo 2, construindo o espaço do profissional de BPM. Né? Ele diz assim, que para os participantes de BPM, o espaço profissional em BPM representa o escopo de conhecimento e pode ser análogo aos fatores internos e externos, que ele vai tratar mais à frente. Como ambientes externos no âmbito empresarial, é bem bacana a gente entender o que ele coloca como o espaço de atuação desse profissional e o que é esse espaço a partir dessa definição. E ele traz, dentro de ambiente externo, acho que é importante citar, ambiente de relevância corporativa, influência e práticas de BPM e desenvolvimento do profissional. No âmbito interno, estratégias e governança, práticas profissionais, processos de negócios, plataformas, aplicações de dados e TI, valores, crenças e culturas. E na organização estendida, processos de negócios a terceiros. Então, ele olhou o ambiente externo, qual é o contexto que a organização está inserida, quais as influências que a prática do BPM pode alcançar quando nós olhamos para fora. E quando ele olha para dentro, traz a visão de processos de negócio, estratégias e governanças para a própria companhia, aborda a área de tecnologia com as plataformas, aplicações, dados, trazendo todo esse contexto. E também o principal de qualquer empresa em iniciativas de processos de BPM, valores, crenças, liderança e cultura, que são fatores de sucesso para as transformações organizacionais feitas através de BPM. Quando ele se estende, coloca a organização estendida, ele lança a ótica sobre terceiros. Tivemos a reforma trabalhista há pouco tempo, que abre muito espaço para diversos tipos de terceirização, de trabalhos temporários, de contratos diferenciados. E o que eu achei bem bacana é porque ele traz essa visão de processo de negócio a terceiros. Então, como que eu penso os processos da organização e, ao mesmo tempo, estou agregando isso aos terceiros e às novas modalidades de trabalho que a nossa CLT permite atualmente. E ele traz também como ponto-chave a influência desse profissional no que se estende para fora das organizações. Então, traz também um papel de importância, de relevância, de conscientização e a abrangência do espaço que o profissional de BPM está inserido. E com isso ele encerra esse capítulo 2, que é bem curtinho, mas que traz valores bem importantes, na minha opinião, para entendimento inicial sobre o BPM, sobre o CBOK em si, e nos posiciona como nós estamos fazendo agora, numa comunidade que estuda junto, desenvolve junto e cresce junto. Obrigada. Muito bom, Carol. Muito bom, excelente. Acho que resumiu bem aí. Resumiu bem, bem objetiva. Acho que você abordou os principais pontos aqui. Trouxe na sua fala algumas questões bem interessantes. Eu anotei aqui para a gente discutir um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos abrir agora para a discussão. Quem quiser trazer contribuições, quem compartilha muito dessa
opinião que a Carol compartilhou aqui com a gente, que ela trouxe, quem tem alguma visão que não foi contemplada na fala dela. Então, vamos lá, vamos começar. Vou deixar vocês falarem um pouquinho, depois eu vou puxando algumas coisas aqui que eu já deixei no gatilho aqui para a gente discutir. Vamos lá. Bom, eu concordo gênero, número e grau com a Carol. Acho que ela foi muito assertiva nos pontos que ela comentou. Eu só vou reforçar, na verdade, porque ela já... Todos os pontos que eu coloquei aqui na minha apresentação, ela já levantou. Mas é só para reforçar a questão do gerenciamento de processos, que ele tem que ser lembrado como uma disciplina. Então, é o primeiro ponto, né? O BPM, ele é uma disciplina. E aí ele coloca lá num trecho que ela serve para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de negócio. E podem ser automatizados e não automatizados. É aí que entra, que às vezes a gente pensa que BPM serve só para o pessoal de TI. E não necessariamente, né? Ele é uma disciplina que vai abranger todo o negócio. E aí ele coloca justamente isso. São os processos de ponta a ponta. E o objetivo principal é você alcançar resultados consistentes e direcionados, que estejam alinhados à estratégia da organização. Então, só para lembrar isso tudo que a Carol disse, essa importância do BPM, ele ter todas essas fases de identificação, documentação, medição, monitoramento, que vai permitir com que a empresa atinja os objetivos e com a introdução de métodos ágeis de forma mais rápida. Legal, Ana. Quem mais? Eu gostaria de fazer um comentário também. Eu acho que, como acontece aqui na minha instituição, pode acontecer em outras também, muitas pessoas têm a visão, assim, da área de gestão de processo como aquela área que serve só para fazer um fluxo de processo, para fazer um desenho de processo. E a gente está vendo que é bem mais complexo, né, do que a gente imagina. Então, mas muita gente ainda incorre nesse engano de ter essa visão, que serve só para modelar processos, área de gestão. Renata, acha que é para fazer fluxograma, né? Ou então fazer padrão? Exatamente. Renata, eu acho que todo profissional de BPM sofre desse problema aí. Ele é bem generalizado. Eu fiz um post há umas 2 semanas, eu acho, 2 ou 3 semanas, exatamente sobre isso. Que fluxo não é processo, né? Ou melhor, o processo não é somente o fluxo. O fluxo é uma parte muito importante do processo, né? Mas não é só isso. Na verdade, a fluxogramação é uma ferramenta que a gente utiliza, é uma técnica também. Para fazer fluxograma existem técnicas, inclusive outras técnicas, mas as pessoas não compreendem. E acho que isso vai muito também de encontro com a questão da maturidade mesmo, institucional, em relação à gestão de processos. De um modo bem geral, a gestão de processos está começando a ganhar mais espaço, né, tanto nas organizações, quanto em espaços menores, inclusive. Antigamente a gente só ouvia falar em gestão da qualidade ou gestão de processos, em grandes empresas, principalmente nas áreas industriais, automotiva, e depois a gente foi ganhando espaço em outros segmentos, outros mercados, mas hoje em dia eu vejo gestão do processo acontecendo em pequenos negócios, e isso demonstra o quanto a gente, enquanto comunidade, tem conseguido realmente ampliar, né, as nossas formas e as nossas áreas e as possibilidades todas de atuação que a gente tem, porque processo está em tudo, né? Eu costumo dizer que o processo está na vida, está no dia. A gente tem nossos muitos processos pessoais, inclusive,
E aí a gente, em determinado momento, começa a ficar meio maluco, porque a gente enxerga o processo em tudo. Eu não sei vocês, mas eu enxergo o processo em tudo. Aí, eu acho que quando eu comecei, eu me lembro que eu ficava muito chata, porque tudo era processo para mim. Tudo eu enxergava o processo. Depois a gente vai aprendendo a moderar. Mas esse problema aí de que as pessoas geralmente só recorrem ao escritório de processos para desenhar o fluxo. Eles fazem a construção de um processo inteiro na cabeça deles, eles até seguem um método que seria até adequado, né? Totalmente fora da atuação do escritório, e eles entendem que só precisa chamar o escritório na hora de botar aquilo ali no fluxo, na hora de capturar aquele desenho, aquele formato. E é aí que eu falo, digo, gente, processo não é fluxo. Mas a gente precisa ir trabalhando muito para que as outras pessoas que não são da nossa área, principalmente, para que elas comecem a entender, de fato, o que a gestão por processo representa dentro da instituição. E aí a gente tem um link muito importante com a governança, a gente tem um link muito importante com a forma como a própria gestão por processos é concebida dentro dessa organização, porque tem instituição, tem empresa, seja pública, seja privada, que concebe a gestão por processos apenas como formalização de fluxo de processo. Eu, infelizmente, já vi isso acontecer, ainda acontece bastante, mas a forma como a instituição pensa, concebe a gestão por processos, seja através de uma estrutura, e aí eu estou falando da estrutura funcional mesmo, no sentido de ter uma unidade responsável por gestão por processos, que seria um escritório, ou só de processos, ou de gestão compartilhada, né, das outras vertentes do planejamento estratégico da instituição, e isso precisa ser cada vez mais disseminado, comunicado, reforçado para todos, né, para a instituição como um todo. Porque, às vezes, se a instituição pensa e concebe o escritório ou a gestão por processos como área que simplesmente modela o processo, desenha o processo, aí a gente está frito. Porque como é que a gente convence as outras pessoas de que não é? Né? Como é que a gente senta para explicar para as pessoas, mostrar para as pessoas qual é o valor, qual é o benefício de você ter uma ferramenta como uma ferramenta de gestão como a gestão por processos, como uma grande aliada para promover a estratégia, para alcançar resultado, para melhorar resultado. Então, eu acho que o começo, eu acho que está muito aí, né? A instituição, ela precisa pensar dessa forma, para a gente conseguir trabalhar esse mesmo pensamento nos outros. Mas é um ponto bem, bem importante, e eu acho que todo mundo sofre, todo mundo sofre desse problema aí. Cássio, tem outras pessoas aqui que querem falar, Cássio e Luciana, eu só não sei quem foi que levantou a mão primeiro. A Carol parece que levantou primeiro aqui na ordem. Eu acho que foi o último. A Carol? A Carol. Sim. Eu só gostaria de fazer uma observação e compartilhar um pouco de experiência, né, para a gente ver o quanto nós não estamos sozinhos nas nossas empresas e nos nossos dilemas e desafios do dia a dia. A fala que a Renata trouxe, realmente ela é muito importante. Se a alta direção não acredita que o BPM possa trazer algum benefício além do fluxo, toda a iniciativa já vai por água abaixo, porque a gente precisa de patrocinadores dentro da companhia para fazer esse tipo de transformação. E transformar a visão, como você colocou, Renata, desculpa, Tatiana, falei errado. A visão de que processo não é somente fluxo e que aquelas iniciativas que uma vez já foram feitas lá no passado, que vem muito da reengenharia, existe um trauma nas companhias muito grande por causa da reengenharia, de que a visão de processos é apenas desenhar os fluxos, os padrões e colocar tudo isso. O mais legal é trazer a parte de BPM para estratégia e mostrar o alcance de resultados. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que tinha esse link e a área que eu atuei era a área de gestão e qualidade, porque a empresa tinha ISO, então exigia a área de qualidade, que cuidava somente de ISO, a área de qualidade. Todo o resto da companhia era gerido
por BPM e base falconiana. Então, gerenciamento das diretrizes, gerenciamento da rotina, com melhoria do Lean Six Sigma nessa atuação. Esse é um ponto desse retrato das empresas tradicionais. E um outro ponto que eu trago, uma das últimas empresas que eu passei, é fazendo uma transição muito grande para a parte de tecnologia. É engraçado no sentido de curioso para mim, que existe um pessoal muito jovem que já está sendo treinado, capacitado, já vem estudando nesse novo mundo de tecnologia, e quando eles olham para processos, eles não olham para processos como o processo é de fato, o desencadeamento de uma determinada atividade em passos menores. Eles falam muito de serviço e não enxergam que um serviço ele é um processo, que ele é feito através de um processo. Como a Renata disse, nós fazemos tudo. Quem é de processo enxerga processo em tudo. Eu posso definir o processo de acordar, por exemplo, e aí nós seguimos nisso. Então, há um choque cultural dos novos termos, da nova visão trazida pelas metodologias ágeis ou nascidas paralelamente no mundo da tecnologia para as terminologias que eram usadas nas empresas tradicionais e o quanto essas pessoas não têm a visão da aderência entre elas, né, ou então da correspondência que existem entre os termos. E eles passam a não enxergar isso como processo. Eles usam muito fluxo, eles vão chamar de flow, e se você fala fluxo, desconhecem até. Então, existe uma outra quebra de paradigma, existe um outro universo, que aí, por isso que eu citei a questão de valores, crenças, liderança e cultura, porque qual é o desafio, já que essa versão 4 traz tanto viés de tecnologia, o desafio do BPM para essas instituições. Como que eu tive um trabalho enorme para poder convencer uma liderança de que eu estou falando de processo, estou falando de serviço. Porque, por exemplo, a ITU fala em serviço o tempo inteiro, fala em processos o tempo inteiro. Só que eles têm trauma, eles possuem um trauma com relação a isso. Então, eu trocava as palavras e falava de processo o tempo inteiro. Isso é só para compartilhar com vocês e enriquecer um pouquinho mais. Bacana, Carol. Essa colocação é extremamente importante, porque a gente vem passando, né, por um período, eu destaco aí, eu acho, talvez os últimos 2 anos, dessa aceleração do surgimento de metodologias ágeis, e não que eu não seja a favor, eu sou, inclusive, sou Scrum também, mas às vezes eu, na intenção de se tornar essa caminhada, digamos assim, essa jornada cada vez mais ágil, cada vez mais rápida, às vezes a gente incorre no erro de simplificar demais, e simplificar demais no sentido de eliminar etapas que são interessantes, que são importantes. Então, quando eu trago a metodologia para implementar numa instituição nova, eu faço questão de trabalhar muito a disseminação da cultura de gestão de processos, para trazer as pessoas para o nosso lado, né, para a gente formar, digamos assim, outros profissionais, outros analistas, outros braços do escritório de gestão de processos em outros espaços da instituição, da organização. E eu vejo isso como algo que facilita muito, né? Porque a gente vai trabalhando ali na cabeça de várias outras pessoas para que elas comecem realmente a vir para o lado de cá, né? E elas acabam atuando muito nas suas unidades. Eu sou a equipe, né? Hoje eu estou no escritório literalmente sozinha. E eu precisei fazer esse trabalho de formação de outras pessoas, como se fossem parte de uma equipe rotativa do escritório, para que eu conseguisse trabalhar esses quesitos aí, de mudança, de cultura, de modelo mental mesmo. E aí eu estou falando modelo mental institucional, que, para mim, aí eu estou falando de uma percepção e de uma opinião que é muito particular, é o maior desafio do profissional do BPM.
é ganhar esse espaço aí. É conseguir promover esse tipo de transformação. Que a transformação começa na cabeça das pessoas. Né? Então, vamos lá. Duda. Luciana. Foi Luciana? Sim, sou eu a próxima. Oi, gente, é muito bom estar com vocês. Renata, obrigada pela Ai, tá bem baixinho o seu áudio, Luciana. Oi, agora melhorou? Ah, agora melhorou. É que o fonezinho estava lá em cima. É um prazer estar com vocês. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Meu nome é Luciana Trombin. Eu posso dizer que amo o processo, gosto demais, assim, as pessoas quando falam em processo, eu acho tão legal, até quando uma amiga lê um livro e vê algo dizendo de processo, ela tira uma foto, manda para mim e fala, Lu, lembrei de você. Isso é muito bom, isso é muito, muito gostoso, né, da gente perceber. Eu estou aproveitando para falar, porque daí eu não falo depois também, né, na próxima oportunidade, para me apresentar. E eu quero dizer a vocês que toda a dificuldade que a gente, na experiência profissional que eu tenho com o processo, esbarra muito em ego. Eu acho que é algo muito, muito forte, né? Porque a gestão por processo, ela é algo que tira do gestor, do chefe, do líder, né? Ou né, ali uma autoridade dele. Ele começa a entender, começa a achar que você vai passar a fazer algo que não é da sua conta. Então, quem é você, um analista que está lá no seu cantinho, falando, você vai falar que o processo dele está errado? Na verdade, a gente não vai falar que o processo dele está errado, a gente quer ser uma ferramenta de auxílio somente, né? Porque a ideia está na cabeça deles, o conhecimento está na cabeça deles e não nossa, né? Então, eu acho a maior dificuldade por onde eu passei até hoje e, assim, todo a força que eu tenho de, às vezes, quietar um pouco, falar, não, eu vou até desistir, né, de trabalhar com processos, porque realmente é muito difícil, por lidar com essa questão tão, com líderes, gestores que não entendem a parte de processo, aqui também diz mais ou menos isso, né, ele puxa um pouco isso, e que interfere em todo o resultado da instituição, e eles não veem isso. Na minha experiência também, eu, como processo, fui chamada para quê? Eu vou fazer um processo igual vocês estavam falando, mas é para implantar um sistema. Eles acham que fazer um fluxo, não, eu preciso de um sistema, então eu vou chamar alguém de processo para saber como que vai ser isso, né? Mas aí essa parte do sistema só entra em alguns pedacinhos. E aquela parte manual? E aquela parte que eu tenho que usar uma outra planilha? Que eu tenho que olhar alguma coisa que está fora daquilo? Não entra, né? E aí não lembra e a coisa não anda, né? Eu queria pontuar também que eles entendem que palavra processo, eu tenho até evitado de usar o nome processo e tentando buscar outras palavras, igual a colega que falou, para você ver que a gente parece que quer meio que esconder, mas ele quer, ele gosta, ele sabe, mas ele não quer usar o nome processo. Que eles acham que processo é lento, né? Parece que fala processo, nossa, demorado. Demora, né? E também gostaria de mencionar sobre o conflito de funções, também em relação ao analista de processo, aí tem o analista de negócio, que eu também trabalhei na área de TI, acontece muito. O analista de negócio, às vezes, ele não tem uma visão de processo tão apurada, não estou dizendo que são todos, né? E aí ele choca com o analista de processo, porque ele fala só em requisito. E requisito é analista de negócio, processo ele vai falar de muito mais coisas, né? Então, assim, eu acredito que as funções se complementam para que a coisa aconteça, né? E também o BPMS tem me ajudado a colocar a visão de processo melhor na cabeça das pessoas, sem usar o nome
processo também, ou tentando mudar, porque eles querem agilidade. Renata, é exatamente isso. Ah, processo é lento, não, eu quero que seja rápido, vamos lá, então eu já vou automatizar. Mas você tem um processo? Não, não tenho. Ou então, não, eu tenho. Aí você vai conversar com a pessoa, você vai buscar saber, não tem isso pronto. Então, são muitas dificuldades, né? E no CBOC, ele está dizendo que o gerenciamento de processo de negócio, ele é alinhado aos objetivos estratégicos. Está aí uma coisa que é rara, pelo menos na experiência que eu tenho. É sempre um falar, ou às vezes esse planejamento não está alinhado, ou as áreas são tão separadas e cada um quer fazer o seu, porque aqui é a minha gerência, aqui eu cuido e aqui eu mando, né? E a coisa não anda integrada. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada, Luciana. Eu acho que a gente vai ter que construir Deixa eu pensar no nome bom aqui. Depois eu penso no nome. Mas eu já estou anotando as frases aqui de vocês, do que a gente costuma ouvir enquanto profissional de processo. Para a gente construir. Vamos construir uma cartilha, alguma coisa aqui no final do nosso grupo. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitas dessas frases do tipo, desenhe esse fluxo para mim, do tipo, quem é você para mexer na minha caixinha? Do tipo, o processo é lento, o processo é burocrático. Vamos colecionar. Tem várias. Luciana, esse desafio de levar processos, ou melhor, vamos fazer o caminho inverso, que é o correto, de executar a estratégia através da gestão de processos, é muito, muito difícil. É difícil, mas eu defendo e acredito que se é para ter gestão por processos e ela não tiver alinhada à estratégia, melhor não ter. Melhor não ter. Acho que é um esforço em vão, né? É direcionar tanto o investimento quanto o esforço operacional para algo que não vai surtir o efeito que se espera, né? Digamos assim. Mas realmente é difícil, é bastante difícil. E se a alta direção não compra a ideia, realmente fica muito complicado. Vamos lá, Cássio. Como a gente está falando muito de cultura, né, toda essa cultura voltada para processos de maturidade, assim, eu sou muito grato hoje de estar numa empresa pública, que é a CAESB, que é a companhia de abastecimento, né, de água e esgoto aqui do Distrito Federal. É uma empresa que eu acredito que o escritório está na CAESB há mais de 10 anos, então é uma empresa que já tem uma certa maturidade, inclusive faz parte do mapa estratégico, é um eixo estratégico da companhia. Então, além disso, ela está ligada à assessoria de tecnologia. Existem normas dentro da área de tecnologia e que, naturalmente, envolve todas as outras unidades, as áreas da CAESB, que normatizam qualquer alteração sistêmica de um produto de tecnologia, ou seja, ou outros serviços mesmo de processos, precisa passar pelo mapeamento, precisa passar pelo escritório de processos. Então, é algo muito... O linguajar também é muito comum entre os próprios empregados da companhia. Então, para quando existe uma frente de trabalho, né, de uma determinada área que demanda, a gente vai atuar, para a gente, como escritório, é muito bom. Claro que tem áreas que têm essa questão dos conceitos, o linguajar, o vocabulário mais próximo. Algumas áreas nem tanto. Mas quando a gente encontra uma área que tem, né, que conhece, que sabe da importância, o trabalho flui de uma maneira espetacular. Assim, a gente tem engajamento das pessoas. A gente, por exemplo, de forma prática, né, a gente estava com a frente de trabalho, um projeto agora na escola corporativa da CAESB, que seria uma universidade corporativa, né? E a gente estava com a frente de trabalho que era um processo de transformação digital da biblioteca. Eles têm uma biblioteca
com milhares de um acervo gigantesco físico de livros e que naturalmente pelo processo de digitalização que a gente está passando, eles querem fazer esse descarte, né? Então não é inclusive a ferramentas que eles utilizavam, está sendo descontinuada e foi decidido a não renovação. E aí eles levantou o farolzinho, acendeu o farol, eles vamos acionar o pessoal do escritório de processo para a gente começar a rever isso, né? Isso gerou um pouco de desconforto, aí, mexer nas áreas, mexer nos egos das pessoas, né, como a Luciana falou. Teve um problema de ego envolvendo a bibliotecária, porque ela sentiu que ia perder espaço pela digitalização. Por outro lado, por conta de ter esse engajamento, a bibliotecária pode ter, sim, né, participação no processo, mas ela se sentiu acuada por ter que eu vou deixar de fazer essa rotina porque vai ter um sistema, assim, por mais que você tenha essa cultura, mas você vai se esbarrar nessas questões dos egos, nas caixinhas, né, dos atores. Então é bem desafiador como consultor você lidar com isso, né? E, enfim, queria trazer isso porque quando você tem tudo isso, né, esse arcabouço aí envolvido de processo, a área envolvida com processo, a organização envolvida com processo, o trabalho flui de uma maneira muito boa. E o problema é quando a gente não encontra isso, né? A gente tem esses probleminhas sérios aí para, muitas vezes, você tem o início, a gente tem casos, por exemplo, a hora da auditoria. A gente tem sérios problemas com a auditoria porque a gente não consegue, a gente falta engajamento das partes, né? Falta pessoas interessadas, faltam uma série de problemas e a gente não consegue fluir. Então, engajamento, a alta liderança, você tem um diretor, você tem um superintendente ali que conhece, tá, a importância da área de processo, seja ali um mapeamento simples, né? Seja montar um fluxo, mas seja uma reengenharia, seja algo mais sério, mais robusto. Então, é sempre um desafio lidar com o processo. E eu acho que, para a gente que é a área de processo, a gente está vivendo um processo de pandemia, em que a gente se vê falar sempre em transformação digital, pode ser uma oportunidade assim, desse segmento, né, onde a gente está, crescer ainda mais. Então, torcer, né, que as pessoas tenham essa consciência e que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor, né, onde a gente estiver. É isso. Obrigada, Cássio. São muitos os desafios, né? E eu acho que tudo parte realmente de a gente ter esse apoio, esse reforço aí da alta direção. Quando não tem, fica complicado. E mesmo tendo, a gente tem que estar sempre trabalhando no convencimento. Eu acho que somos especialistas em persuadir, em convencer pessoas também. Precisamos ser, porque senão a gente não consegue fazer um trabalho, pelo menos da melhor forma, né? Eu fico brincando aqui, toda vez que vem uma equipe envolvida em um processo nova que eu digo que nunca trabalhou comigo, ou nunca trabalhou com processo. Eu sempre invisto muito tempo ali nas etapas iniciais, nesse processo de convencimento. Eu invisto mesmo, porque faz diferença. Com relação ao não envolvimento, né, do escritório para conceber, por exemplo, um processo novo que está se implementando, sempre quando chega no final procuram, né? Como é que acontece aí no escritório de vocês, nas empresas de vocês? Porque aqui é sempre quando chega no final, as pessoas entendem que precisavam ter envolvido o escritório lá no começo. Aí já chega para mim meio com a cara assim de desesperada, não, mas eu preciso que você me ajude porque eu desenvolvi um projeto e o projeto era para implementar o processo, mas eu não sabia que precisava, enfim, não tinha esse conhecimento e agora eu estou entregando meu projeto, como é que eu faço? O processo já está todo aqui na minha cabeça, mas eu não sei se eu construí do jeito certo, se eu concebi da melhor forma.
E aí é um daqueles momentos que a gente tem que respirar fundo, porque a gente também não pode dar, né, colocar por água abaixo todo o esforço daquela equipe, daquelas pessoas que foi empreendido durante o projeto, que durou não sei quantos meses, mas, por outro lado, a gente tem a consciência de que algumas etapas precisam ser revisitadas, digamos assim, para a gente ter a certeza de que realmente aquela construção vai entregar o resultado que ela precisa entregar. Né? E trabalhar com... eu acho que vocês usaram uma palavra bem adequada, que é a gente trabalha em todas as áreas, né? Olhando para todas as atividades, para todas as necessidades de uma organização e lida com todo mundo. E é difícil você realmente ter que mexer com a forma como as outras pessoas trabalham. Então, é normal que as pessoas pensem que a gente é enxerido, né, que a gente está ali colocando a colher na comida alheia, mas faz parte, e eu acho que a gente precisa realmente trabalhar muito, muito para convencer as pessoas, para trazer para o nosso time, para jogar do nosso lado, e às vezes a gente empreende muitos esforços aí nessas etapas. Tá? Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Estamos chegando aqui nos últimos, algumas pessoas já saíram até. Chegando aqui nos últimos minutos. E com relação aos pontos aqui que a Carol trouxe no começo, eu achei bem interessante. Ela trouxe ela usou um termo assim que eu achei bem bacana. Logo no comecinho, que ela falou sobre o objetivo e a importância, né, que esse capítulo 2, ele foca muito em explicar o que é o CBOC, o que é a disciplina também, e esse corpo comum de conhecimento, qual é o objetivo, a que ela se destina, mas para mim, ela fala muito do profissional, né, de processos. Então, ela usou o termo aqui que é a identidade do profissional de processos. Então, essa identidade, ela precisa realmente ser construída considerando essa linguagem que é muito desse universo de BPM, essas competências que a gente falou na semana passada, o desenvolvimento dessas mesmas competências dentro das áreas de conhecimento de forma organizada, de forma estruturada, e o CBOC, ele nos possibilita esse roteiro, digamos assim, né? Ele é um guia não somente para você exercer a profissão, mas para você realmente buscar o seu desenvolvimento, buscar o aprimoramento de competências e de qualidades que você já possui e adquirir novos. E aí tem aquela questão da estrutura da carreira, né, do profissional, que também a gente viu na semana passada. E ter a clareza desse caminho que a gente precisa percorrer, do que a gente precisa reunir para exercer bem essa profissão, esse nosso ofício, faz muita diferença, né? Claro que para quem está chegando, eu vi, não me lembro quem foi que falou que começou recentemente na área, era da área de TI, foi para projeto, depois para processo, e está começando a buscar conhecimento. Essa clareza, ela muito provavelmente, ela não vai vir com tanta força nesse momento inicial, que você está adquirindo conhecimento, está entendendo, né, buscando o entendimento do que é ser um profissional da área de processo, do que é a disciplina de BPM, e conte com a gente. Eu acho que no grupo tem muita gente aqui que já vi gente falando que atua há 15 anos, gente que atua há mais de 10 anos, gente que atua há 5 anos, então aqui tem gente de todas as faixas aí de carreira dentro da área. Então, com certeza, o compartilhamento das experiências aqui vai ser bem rico. E aproveitem. Eu realmente não me lembro quem foi. Eu acho que foi o Leandro Félix. Não tenho certeza, mas acho que foi ele e ele caiu. Ele saiu já tem um tempinho aqui, ele falou do grupo que caiu. Então, essa identidade do profissional de BPM, para mim, está bem marcante nesse capítulo. Essa perspectiva que o guia traz para a profissão de BPM e para o corpo comum mesmo,
a forma como a gestão do processo precisa ser compreendida ou pode ser compreendida dentro das organizações. Isso faz muita diferença. Então, o guia, ele está aí como realmente um padrão que é universal, que é global, como ele traz, e a gente pode usá-lo tanto no exercer do nosso dia a dia, quanto na busca para aprimorar os nossos conhecimentos, quanto para a gente fomentar aqui essa discussão que a gente está promovendo em grupo, no nosso espaço, em outros espaços também. Então, eu acho que é isso. A partir da próxima semana, o Ciboc começa a ficar mais denso para quem ainda não começou a leitura, não começou o estudo. Não é só leitura, né? O estudo. Sugiro que façam, corram para começar, porque o capítulo 3 ele já é um pouquinho mais denso, e a gente vai entrar numa fase agora do guia, que é a parte mais técnica. A gente vai começar a discutir, a falar um pouco mais de termos mais técnicos do BPM, e cada vez mais aqui no grupo a gente vai precisar se dedicar mais para estudar, tá? Para estudar, tanto para adquirir, para esclarecer o conhecimento, quanto para a gente enriquecer as discussões aqui no grupo. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou a gente pode dar por encerrado hoje? Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui comigo, por a gente poder compartilhar a experiência. Acho que a gente tem muito para conversar, mas esses próximos 4 meses aí, a gente vai ter bastante oportunidade para conversar, para trocar experiência. Quem foi que levantou a mão? Mariana? Oi, Renata. Era só tirar uma dúvida. Eu vi que a gente vai ter 2 encontros sobre o capítulo 3. Até que ponto a gente vai discutir no primeiro encontro, para eu ter uma noção, assim, de mais ou menos até onde é para preparar? Bacana, Mariana. Eu vou dar uma olhada aqui, porque eu fiz a divisão, mas eu não coloquei a divisão das páginas no calendário que eu disponibilizei para vocês. Mas eu tenho aqui, eu mando lá no grupo para todo mundo, certo? Até mais ou menos que ponto a gente estuda para o próximo encontro. Tá bom? E aí eu mando para vocês lá no grupo. Eu realmente não me lembro de cabeça, não. Mas mando para vocês. Tá certo? Então tá, gente. Boa noite, todo mundo. Obrigada mais uma vez. Vou disponibilizar a gravação do segundo encontro já aqui no canal. Tem uma pastinha lá nos arquivos, tem uma pasta que são os vídeos dos encontros, e sempre que vocês precisarem podem acessar. A partir da semana que vem, eu vou começar a divulgar, publicar os vídeos dos nossos encontros lá no canal do YouTube, e aí eu passo para vocês no grupo o link para vocês compartilharem também, tá bom? Então, vamos lá. Obrigada, Renata. Beijo, todo mundo. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até semana que vem. Vamos estudar, viu, galera? Bora. Vamos estudar. Até. Obrigada, Tchau, tchau. boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.